Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Bom, antes de a gente prolongar, nós temos que resolver o nosso TPC que nós tivemos com relação à aula passada. Bom, só para lembrar, na aula passada nós estávamos a falar de como nos cumprimentar, né? Como nos cumprimentar e maneira de nos conhecermos, que é what's your name e how are you, what's your name. E tivemos um pequeno TPC que dizia que tivemos que escolher a palavra correta, que era what. Tivemos aqui what, né? Tivemos aqui what ou how. Tivemos aqui duas frases que era para escolher. Uma dizia is your name, is your name, e a outra dizia how are you, né? How are you, ou how, outro dizia era só para preencher lá de trás o que seria, ou how are you, e nós aqui deveremos fazer is your name. Aqui como é que seria a frase? Nós podíamos pôr o what. Estou a resolver o TPC da aula passada. Então, aqui a palavra correta seria how. Nesse caso seria how are you, né? O how are you significa como estás, né? Aqui what's your name significa qual o teu nome. Qual é o teu nome, né? Qual é o teu nome nesse caso? Bom, estou a resolver o TPC da aula passada. Como eu dizia, tivemos já aula passada, tivemos um TPC por resolver. Sendo assim, hoje nós vamos falar de uma outra aula, né? Vamos falar do verbo to be. Já ouviram falar do verbo to be? Então, o verbo to be, hoje nós vamos falar que é verbo ser ou estar, que é o verbo mais falado, o verbo famoso, o verbo to be. Só de lembrar que quando você conseguir decifrar, dominar o verbo to be, acredito que tudo para ti no inglês vai ser fácil, né? O verbo to be é o verbo ser ou estar. Verbo to be. Verbo to be. Que significa que é ser ou estar, né? É o verbo ser ou estar. O verbo ser ou estar no presente, nós temos, é só para ver, que é o verbo to be, verbo ser ou estar. Então, o verbo ser ou estar, como é que nós podemos conjugar o verbo? Nós, em português, nós dizemos eu sou, né? Eu sou, né? Tu és. Ele é. Nós somos. Tu és, né? Isso é em português. Tu és e eles são. Esse é o verbo to be. O verbo to be, eles são e vós sois. Isso é em português. Neste caso, em inglês, como é que nós podemos decifrar? Em inglês, o eu sou, nós podemos decifrar I am. I am. Muito simples. E como é que será tu és em inglês? Fica you are, né? E ele é you are, I am, you are, they are. Essa frase, quando nós dizemos they are, estamos nos referir eles são, ou ele é, ou eles são. Tudo isso significa ele é, ou eles são. Então, em inglês, tudo isso, nós somos we are, tu és, I am, you are, they are,
We are those. 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 Ha. Those significa aqueles ou tu és, aqueles ou aquelas, né? Tudo isso significa eles ou aquelas, tu és. Those are. Tudo isto tem o mesmo significado, que é este, eles são, e those are, eles, aqueles ou eles, né? Those are. Então, em inglês, nós temos essas frases que temos I am, you are, they are, I am, eu sou, you are, tu és, they are, eles, aqueles são, we are, nós somos, those, significa those, é tu, aqueles, tu, eles, elas, tudo isso corresponde a those, né? Ou vós, sois. Então, no inglês, este não é muito pronunciado. Nós pronunciamos muito a essas frases, que é o verbo to be. O verbo to be tem mais para conversa e mais para o conhecimento do inglês na propriedade. Se nós conhecermos mais esse verbo, acreditem que tu vais dominar muito a falar do inglês. Em uma semana tu vais falar o inglês corretamente como deve ser, né? Por exemplo, nós temos aqui I am. Vamos lá por um exemplo, né? I am a teacher. A teacher. I am a teacher. Esta palavra, nós temos aqui o verbo to be. O verbo to be, que é o verbo ser ou estar, nesse caso. Temos aqui o verbo to be, que é o I am. É este hey, nós tivemos lá na aula passada, falamos do abecedário, o A, B, C, D. Este ei significa né? Ou uma outra expressão, mas nesse momento nós estamos a falar eu sou, o verbo ser ou estar, o professor. I am a teacher. I am a teacher. Isso é o verbo ser ou estar. I am a teacher. Nós temos um outro exemplo. You are, posso dizer, you are police. Então, através de este verbo, nós podemos decifrar podemos pôr muitas e muitas palavras. E a partir daqui nós já arrancamos nosso inglês. É a partir do verbo to be que o iniciante começa a decifrar, começa logo a falar o seu inglês. É a partir deste verbo to be, verbo ser ou estar, que o iniciante começa a fazer o quê? A falar o seu inglês perfeitamente. O inglês perfeitamente é falado na base de um verbo, que é o verbo to be. Este verbo, acreditem que é um verbo muito espetacular, é o verbo mãe, que a partir daqui você pode falar, não existe nenhuma magia no inglês que você pode começar além deste verbo. Isto é uma caneta, não é uma seringa. Acredito que muitos até estavam aí a comentar nos comentários, viram até no meu isso é uma caneta, isso é uma esferográfica, não é seringa. Então, desculpa, estava só a distrair um pouco. Então, sendo assim, nós hoje terminamos por aqui. Esta é a nossa aula de hoje. Aprender para aprender mais. Partilhem os vídeos. E lembrar que esta é a segunda aula. Esta é a segunda aula. A terceira aula, nós ainda vamos falar, né? Essa é a segunda aula da semana, que eu acredito que a partir de já, muitos de vocês vão falar o inglês, né? Let's go to talk English, because this language is very good. Did you understand? Yes, if you practice, you don't learn without practice. You must practice always. Quer dizer, você tem que praticar sempre. Assim que você estiver a aprender o inglês, pratica sempre, ok? Praticar, não é só escrever. Falou o inglês, você escreveu e praticou. Escreveu e praticou, né? Então, só assim é que você vai aprender mais o inglês. Estamos juntos? Sendo assim, terminamos por aqui e fechamos nossa aula. Por hoje é tudo e tenham um bom final de semana. Uma semana toda fechada de vocês e fiquem bem. Passem bem e partilhem o vídeo para que
os outros possam falar inglês. Acreditem que é uma língua muito bonita. Ok? Bye bye. Let's go to talk English because this language is very important. This language you can do many business. You can make many things about this language. Okay? Bye. See you tomorrow. Kiss for all of you.